vamos! Vamos falar agora da PEC das drogas. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça começa a analisar a PEC das drogas ainda hoje. No meio dessa discussão, há muita divergência, inclusive na base do governo Lula. Parlamentares aliados e integrantes do PT discordam sobre a PEC das drogas. De um lado, deputados afirmam que o Poder Executivo deve priorizar e se esforçar para aprovar as matérias da pauta econômica e não se desgastar e perder tempo com as pautas de costumes, como essa PEC. O que esses deputados consideram é o seguinte: bom, já que a maioria do Congresso é formada por parlamentares conservadores, já era. Inevitavelmente, o governo Lula vai sair derrotado em mais essa votação, apesar dos 60 bilhões que está pagando de emendas parlamentares. A PEC das drogas fala sobre o quê? Ela constitucionaliza a criminalização do porte e a criminalização da posse de drogas. A PEC foi apresentada e aprovada pelos senadores em abril, após o julgamento do STF, que pode descriminalizar a maconha para uso pessoal. Sérgio Zagarino, eu não acho que Constituição Federal é lugar para você criminalizar alguma coisa. A Constituição Federal estabelece princípios, comandos, está errado. Mas esse erro não teria sido cometido se o Supremo Tribunal Federal também não se metesse a legislar e querer revogar um artigo da lei usando de artifícios ou argumentos vagos como o princípio da dignidade humana. Eu costumo dizer, Sérgio Zagarini, que se os princípios resolvessem tudo, a gente tinha que anular a goleada que o Brasil sofreu da Alemanha em 2014, porque perder de 7-1 para a Alemanha viola o princípio da proporcionalidade. Ou você pensa diferente, aqui é livre, vamos brigar e vamos discutir. Não tem como discutir com o que a lei diz, Capês. Me fala um outro crime que está tipificado na Constituição Federal, isso não existe. Então, assim, na verdade, o que aconteceu ali foi uma defesa do Congresso que, olha, vamos ter que admitir, o Congresso esse ano, ele tem sido corajoso, porque, de certa forma, ele tem batido de frente com o governo e também com o STF, porque está intervindo ali em suas decisões. Então, o Congresso, quando o STF foi lá e colocou em pauta a descriminalização do porte da maconha, ou seja, o STF quer fazer com que seja permitido, dar aquele assim, tá vendo? É isso que o STF vai querer fazer, porque é isso que os caras fazem. Então, o Congresso foi e falou, não vai ser permitido porque nós temos a maioria conservadora aqui no Brasil e isso agora vai ser resolvido por nós. Só que o meio que eles colocaram, que é a PEC, que é uma emenda à Constituição, também não é o meio correto. Então, quando isso passar, vamos supor que numa negociação, seja ali, não tem o veto do presidente, vai ser levado de novo a questão da constitucionalidade para o STF e o STF vai derrubar. Então, essa briga não vai adiantar de nada. E, Capês, ainda em relação a essa questão de o governo e o PT batem cabeça, isso, na verdade, desculpa, é para boi dormir. Porque como o Congresso, em sua maioria, ele foi eleito graças ao nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, não vem com esse papinho de que pauta econômica passa e pauta de costumes não passa. A verdade é que o Congresso tem dado um baile em várias pautas lá do governo federal, inclusive em econômicas. E só passa quando é destinado a emendas, como você muito bem citou aqui, que já foram mais de 60 bilhões de reais. Então, eles votam a favor do governo quando é de interesse próprio. Mas, na verdade, quando é de interesse da pauta da sociedade, que deveria ser tudo, mas, na verdade, é só o que eles querem que seja, eles votam de acordo com o que eles acreditam mais benéfico aí numa ideia de conservadorismo. Guilherme Mendes, o governo está com medo de levar mais uma surra no Congresso? Eu acho que o governo tem que largar essas pautas para lá e tomar conta realmente do que importa para o país. A Comissão de Constituição e Justiça está mostrando a sua desconexão com a realidade. Estão querendo discutir maconha, aborto, saidinha, MST. Gente, precisamos gerar trabalho, emprego, renda, tirar as pessoas da fome, tirar as pessoas da fila do emprego, aprimorar o sistema de saúde, investir na educação. É isso que o país precisa. E me parece que grande parte desse Congresso que o Sérgio falou, que hoje está dando um exemplo de coragem, está dando um exemplo de fuga, de discurso vazio, porque estão se preocupando com pautas que não vão mudar em nada a realidade da nossa sociedade. Volto a dizer, você criminalizar, e ainda muito pior, cometendo um erro conceitual e jurídico gravíssimo, colocando na Constituição, o crime na Constituição, a lei máxima do país,
falar de maconha, aonde esse povo está com a cabeça. Deixa o maconheiro fazer lá bem o que ele quiser. Agora nós temos que trabalhar para o país crescer. Emprego, renda, salário, distribuição de riqueza, é isso que o Brasil precisa. E o pessoal lá está querendo discutir esse tipo de coisa. Um dia MST, outro dia rede social, outro dia maconha. Onde é que a Comissão de Constituição e Justiça está com a cabeça? Eles têm que voltar para a realidade. O Sérgio fala que eu estou vivendo num mundo paralelo. O mundo paralelo é o mundo da Câmara da Comissão de Constituição e Justiça. Será que não tem nada mais importante para a gente discutir? Será que não tem nada mais sério do que perder tempo com maconheiro? Pelo amor de Deus. Guilherme, esse maconheiro que você diz que não tem nada de preocupante, ele está financiando aquele traficante que você estava defendendo. É isso que você está defendendo. Eu não estou defendendo. Esse cara compra de algum lugar. Exatamente, por isso que tem que legalizar, cobrar imposto, ele comprar de uma empresa. Aí a gente vai, fiscaliza, cobra, taxa, cria programa para conscientização, para não uso de droga. Agora, ficar discutindo se o cara vai fumar o baseado dele lá na arquibancada do Itaquerão. Mas ele compra de onde esse baseado? Guilherme, você botar isso na Constituição Federal, onde esse povo tá com a cabeça. Guilherme, ele compra de onde esse baseado, pelo amor de Deus? Ele produz em casa? Todo mundo produz em casa? Ele compra do crime. Por quê? Então você está defendendo o crime. Não, não estou defendendo. Pelo contrário, eu tô defendendo que se legalize e que seja comprado por empresa, CNPJ. Por quê? Porque eles querem só fazer farol. Nós estamos discutindo aqui uma bobagem, dando luz para esse tipo de gente que não sabe a realidade do país. O que tem que se discutir a fundo é: maconha deve ser legalizada ou não? Eu concordo. Se for legalizada, então vamos aí tratar de tributação, distribuição, tudo como acontece nos países civilizados do mundo. Aqui não, eles estão discutindo se é 40 gramas, 50 gramas, 60 gramas. Rafael Macris não concorda e ele quer falar. O Guilherme falou muito bem aqui que ele quer ver o Congresso discutindo a questão de geração de emprego. E eu estou vendo muito bem aqui também o Guilherme discutindo a manutenção de emprego, sabe de quem? Dos traficantes. Dos traficantes. Exato. É isso que ele está querendo. Ele está querendo manter os empregos dos traficantes e dos vagabundos. Tem que acabar com isso, tem que acabar com isso. Você está querendo, tem que pegar e legalizar, cobrar imposto. Tem que legalizar o emprego dos traficantes. Legalizar, o que nós estamos falando aqui de maconha. Ninguém está falando de droga, de pesada, de K9, de êxtase. Esse tipo de coisa, não. Quem vende maconha não é traficante, então, para você? Quem o quê? Você falou que quem cultiva maconha e vende maconha não é traficante? Não. O traficante é criminoso. Hoje a nossa legislação é criminoso. Mas o que eu não entendo é o seguinte, Guilherme. Vamos lá. Legalizou a venda da maconha. Aí vai lá, o sujeito entra no estabelecimento. Onde o cara comprou a maconha, ele não comprou do traficante? Não, se você regulamentar toda a cadeia produtiva, você vai ter o produtor, que vai ser identificado, vai ter que atender processo. Capês, você é um homem estudioso. Então está legalizada a produção. Quando foi que surgiu a máfia mais forte nos Estados Unidos? Sabe quando foi? Quando que era a lei seca. Lei seca, 29. Tudo que você criminaliza e a sociedade não aceita, você cria um mercado paralelo. Quando criminalizaram a bebida nos Estados Unidos, foi aí que a máfia surgiu e explodiu. É o que está acontecendo em grande parte aqui no Brasil. A maconha, queira ou não, eu não uso, mas é uma coisa que está difundida. Vamos ouvir o João Belucci. Vamos trazer o João Belucci para esse debate. João Belucci, o que me preocupa é o seguinte: legalizou a maconha. Aí chega a sua filha, o seu filho e fala: pai, eu estou indo lá comprar uma dúzia de baseado pra gente ver o jogo. Você quer um? Do Corinthians. E você vai falar o quê? Do Corinthians, você vê? Exatamente, mas Porque, vai fazer o quê? Guilherme Mendes é palmeirense. Eu também. Então ele se traiu nesse momento, que ele foi fazer uma piada com o Corinthians, mas trouxe um comentário pejorativo para a compra da maconha. O Corinthians não foi. Não, porque hoje em ele dia, não falou Palmeiras. Não é isso. É porque hoje em dia, assistir o jogo do Corinthians, o cara tem que estar louco, drogado. Senão ele não aguenta. Aí se você não tira a droga dele, vai pro suicídio, ou outro problema. Então, de fato, tem que botar uma maconha, porque senão o cara não consegue assistir. João Belucci, então, vamos lá. Tá legalizada a maconha, não tem as tabacarias, a área de charuto. Tem lá, vamos fechar um negócio, leva teu cigarro de maconha, vamos fumando uma maconha e discutindo. Como é que fica essa questão do ponto de vista da degradação dos costumes da sociedade? Não que a gente faça uma cruzada moralista, mas é uma cruzada pela saúde pública. Não pode ser um pouco perigoso? E daí, da maconha, você abre para outras drogas? Ou seja, o primeiro ponto é que o local para a discussão está certo, que é o Congresso, não é o Supremo. São ali os representantes que devem discutir. A grande questão da legalização é que, ao legalizar, quem já detém os meios de produção, o mercado consumidor e toda a gama ali de produtos e serviços, já são os traficantes, ou seja, eles só vão legalizar o seu mercado e estarão no meio legal. Então, eles vão continuar detendo o mercado.
Em todos os países que legalizaram também não acabou com o tráfico, porque a maconha legalizada ela é mais cara, né? Porque ela recolhe impostos. Então manteve-se o tráfico nos países que legalizou e ainda existe. É igual o mercado de cigarros. O mercado de cigarros, estima-se que o mercado de cigarros paralelo é maior do que o mercado legal de cigarros, pelo preço, né? Pela tributação. Agora, o governo Lula ele fica refém da sua própria incompetência, da sua falta de articulação. Ele abre a torneira para jogar emenda, mas uma hora o dinheiro acaba e não tem mais. E o Arthur Lira está buscando a sucessão, todos os parlamentares estão pensando na eleição municipal e a gente ainda discute o tema dentro de um espectro, de um ângulo da linguagem marxista esquerdista, porque a gente usa até os termos, o usuário, não é o usuário, é o viciado, o drogado. A Cracolândia, não existe Cracolândia, não é uma Disneylândia, é um campo, né, que as pessoas vão lá usar drogas, não é Lândia, não tem isso. Então, tudo acho que é uma cortina de fumaça, de fato, do Congresso, porque não faz sentido nenhum inserir isso na Constituição, e acho, inclusive, lamento que a direita muitas vezes usa argumentos que não param em pé, como a questão de porta para outras drogas, essas coisas, porque não é verdade. Tem pessoas que usam uma única droga, então... Principalmente nos âmbitos Rafael da Macris, faculdade. Então, assim, não vejo que é por aí, por esse âmbito de legalizar e pôr na Constituição. Muito bem colocado, Bellucci. E o Rafael Macris quer falar. Você acha, Macris, que você pode fumar baseado em que você pode fazer quase tudo, como dizia aquela cantora? Ô Capês, primeiro que, ao contrário do nosso colega de bancada aqui, do Guilherme, que criticou o Congresso Nacional por conta daquilo que vem sendo feito nos últimos anos, de discutir maconha, de discutir aborto, de discutir saidinha e de discutir MST, entre outras coisas, dizendo que a prioridade do Congresso, dos nossos deputados, senadores, deve ser segurança pública, saúde, geração de emprego. Me diz uma coisa, a questão do tráfico de maconha não está envolvido diretamente com a saúde pública, com segurança pública? A questão da saidinha não está envolvido com segurança pública? A questão de debater sobre o MST não está envolvido sobre segurança do homem do campo, que sofre com esses bandidos invasores a todo momento, de não poder dormir em paz na sua fazenda, no seu sítio, na sua terra, com medo de algum invasor chegar lá com uma arma na sua cabeça? Eles estão de parabéns, os nossos congressistas, de tomar esses temas para si, não deixar o STF legislar sobre essas questões e tocar adiante. A gente tem que sim parabenizar, não podemos criticar esses caras. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles sabem sim o que estão fazendo. O que vai acontecer? Para você saber o que está fazendo é liberar a droga. O Congresso vai derrubar. É isso que você está querendo. Se amanhã aprovar essa PEC, vai derrubar, porque de fato, como o Capês bem falou, não se deve tratar de crime na Constituição Federal. Então, essa seria, curiosamente, uma PEC inconstitucional. Se o Supremo vier e falar isso, vão falar que o Supremo está extrapolando, está querendo dizer, não é isso. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem que não pode ser uma coisa pessoal, vamos atender, então. Acho que já deu esse. Deu, claro.